Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Somos bem-vindos à presença de Deus e mais uma vez tomamos parte juntos no culto que é seu. O culto do Senhor tem início e é em espírito de reverência, de adoração e louvor que adentramos a esta santa presença, fazendo com corações alegres e transbordantes de gratidão, pois boa e agradável é esta hora de que podemos desfrutar por força da graça do Todo-Poderoso Deus, que tudo providenciou em amor para o nosso bem. Gozemos primeiro de um momento de enlevo e edificação espiritual em que somos conduzidos pelas habilidosas mãos da pianista e organista Gisele Santana, que neste tempo de introspecção nos preparemos em oração para tudo o que seguirá. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus neste momento. Oremos. Senhor, bendito seja o teu nome em toda a terra. Nós nos alegramos pela alegria que temos de estar na tua presença, pois tu és Deus Todo-Poderoso, cheio de majestade, de glória, honra e poder. E a nós, cabe-nos, Senhor Deus, buscar a tua face, louvar o teu santo nome. Por isso nós te rogamos, Senhor Deus, receba a nossa adoração no teu trono de graça. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, visitando as páginas do livro dos Salmos. Vamos ao Salmo de número 33. Ele é indicado pelo Lecionário Cristão para este que é o 19º domingo do tempo chamado comum. Estamos juntos no livro dos Salmos, estamos visitando o Salmo de número 33 e fazemos a sua leitura completa. Se você tem uma Bíblia consigo, acompanhe nela a leitura do texto que fazemos desde agora, palavra que diz assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra.
Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, sobre mim, sobre você, sobre nós. É promessa da graça que vem ao nosso encontro pela palavra de Deus. Nós sabemos que o nosso Pai Celestial tem as suas atenções voltadas aos seus filhos em todo o tempo. Nós sabemos que aquilo que nos toca jamais será indiferente ao seu coração. Nós sabemos que podemos confiar a Ele os nossos cuidados, pois a nossa súplica não ficará sem resposta, se feita com fé e em sinceridade de alma e, sobretudo, em o nome de seu Filho Jesus. A palavra do salmista é um convite, um ensejo ao nosso ato de entrega, em que colocamos nas mãos divinas os nossos cuidados e volvemos a elas toda a nossa esperança. Se você puder, onde você está, feche os seus olhos, dobre os seus joelhos, eleve os pensamentos ao alto e fale com Deus, mesmo no silêncio do seu coração, fazendo na certeza de que Ele ouvirá a sua voz e dará resposta ao seu clamor. Senhor Deus Todo-Poderoso, cheio de amor, de graça e misericórdia, nos colocamos diante da Tua augusta presença, Pai, para lhe clamar. Tende piedade de nós. Falhamos, Senhor Deus, em cumprir a Tua vontade nas nossas vidas. E sabemos que isso, além de entristecer o seu coração, também é causa de sofrimento para nós. Por isso te rogamos, dá-nos paz contigo. Apaga as nossas transgressões. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fugir das ciladas do maligno, para não cairmos em tentação. Não queremos, Pai, errar. Não queremos, Senhor, fazer o oposto do Teu querer. E a Tua palavra nos ensina que Tu és Deus de amor, de graça. Deus que não tapa os ouvidos diante da súplica do contrito. Por isso, nesse momento, nós te rogamos, ouve a nossa oração e envia-nos perdão. Louvamos o Teu nome, pois temos a certeza de que recebemos graça sobre graça e perdão dos nossos pecados. Ainda te suplicamos, Senhor Deus, que abençoe os Teus filhos. Visite, ó Pai, aqueles que estão enfermos, estão no leito de hospital, aqueles que estão em tratamento nos seus lares. Tem misericórdia, Senhor Deus, dos enlutados. Visita também e sustenta aqueles que têm passado dificuldades financeiras, emocionais e sentimentais. Todos nós dependemos unicamente de Ti, e é de Ti que esperamos o socorro. Por isso nós nos alegramos, pois não há nada melhor do que esperar em Ti. Temos a certeza de que somos vencedores em nome de Cristo. Por isso te oramos assim. Amém. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Palavras da salvação. Na semana que passou, recebemos com enorme pesar
a notícia de que fora chamada à morada celestial nossa irmã Ilsema de Souza Protásio, aos 91 anos de idade, após complicações no seu quadro de saúde. Ela já há muito tempo vinha travando duras lutas dentro do seu corpo e enfrentara um longo período de internação hospitalar, mas, por fim, as lutas se encerraram e, havendo deposto as suas armas, ela descansa agora nos braços do Pai Celestial, naquele lugar onde já não há mais dor nem sofrimento e para o qual todos rumamos também, na expectativa de um dia nos vermos reunidos outra vez, na plenitude da graça, na plenitude dos tempos, na plenitude do reino de Deus. Nossa querida Ilsema é natural de Aracaju, no Sergipe, e a sua história com Jesus Cristo começa ainda na sua infância. Ali, na igreja presbiteriana de sua cidade natal, ela recebeu o sacramento do batismo, ela fez a sua pública profissão de fé e foi no Natal de 1960 quando ela chegou a nós. Foi admitida à membresia da Igreja Presbiteriana de Copacabana e, desde então, permaneceu como membro em plena comunhão com esta igreja ao longo de 65 anos. Deus seja louvado por todo o testemunho que Ilsema nos proporcionou aqui enquanto esteve entre nós, por todas as valorosas lições que ela também nos transmitiu através da sua vivência de fé e espiritualidade, por todo esse precioso legado que é imperecível, que permanecerá conosco, falando-nos com eloquência do Deus que conduziu a sua vida em todo o tempo e que sobejamente habitava em seu coração. O seu corpo foi velado no cemitério da Penitência, no bairro do Caju, zona norte da nossa cidade do Rio de Janeiro, e o ofício da sua despedida foi conduzido ali pelo reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, na companhia de familiares, amigos e irmãos na fé. E hoje eu convido você a, mais uma vez, elevarmos os nossos pensamentos a Deus em oração, agradecendo pela sua valorosa vida e passagem entre nós, mas rogando também o renovo da graça divina sobre todos os enlutados. Olhos fechados, corações unidos, falemos com o Senhor. Senhor Deus, Tu sabes de todas as coisas e tens um tempo certo para cada uma delas. Acolhemos com temor e reverência, com humildade e fé, o Teu desígnio santo, que não somos capazes de compreender, mas cremos ser bom, perfeito e agradável. Te bendizemos pela vida preciosa de nossa irmã Ilsema de Souza Protásio, por sua passagem por esta comunidade de fé, por toda a sua trajetória que denota tanto amor a Ti, à Igreja, ao Evangelho, que nos fala poderosamente daquilo que realizas na vida dos que são Teus e por intermédio destes, nós Te louvamos, ó Deus de nossas vidas, ó Deus de Ilsema, e por tudo isto rendemos-Te graças. Mas Te suplicamos, Senhor, que estejas com os corações enlutados, com todos aqueles que agora pranteiam a sua ausência e que carecem do agir consolador, confortador, pacificador, que só mesmo o Teu Espírito Santo é capaz de realizar. Atua poderosamente, portanto, em cada um destes, fortalecendo em nós a esperança que aponta para Ti e para Ti somente, pois cremos em Jesus Cristo, cremos na ressurreição do corpo, cremos na vida eterna e é esta a fé
que nos sustenta e que nos faz seguir sempre adiante e sem esmorecer. Ajuda-nos também a nós, enquanto igreja, para que continuemos sendo para esta família um braço estendido da tua misericórdia e mantém-nos a todos unidos, hoje e sempre, pelos laços da cruz, laços estes de amor. Esta é a nossa humilde petição, feita em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive e reina para sempre, nosso Senhor e Salvador bendito. Amém. O Senhor nola deu, o Senhor nola tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor se deleitará em ti. Assim nos fala o coro Aidea Moraes. O Senhor se deleitará em ti é obra coral de Mark Reis, nas vozes do nosso coro, sob a condução especialíssima do maestro diácono Miguel Torres, com acompanhamento da nossa querida irmã pianista e organista Gisele Santana. Acolhamos o canto do coral.
nós esperamos no Senhor, nosso auxílio e escudo. Essa é uma verdade que a Bíblia nos ensina. É o Senhor quem cuida de nós, é Ele que nos protege, é Ele que nos cerca de bênção, de cuidados e de proteção. E isso só nos motiva a viver cada vez mais para Ele, pois nós queremos nos dedicar de corpo e alma à sua obra, a tudo aquilo que é concernente ao seu reino. Por isso nós trazemos dízimos e ofertas ao Senhor, porque queremos ver o seu reino sendo expandido. E a Igreja de Cristo cumpre esse papel. E a Igreja de Copacabana tem lutado para cumprir a sua missão, pregando o Evangelho da salvação e espargindo a luz de Cristo nesse mundo que jaz nas trevas. Por isso, você está vendo aí na sua tela como você pode participar, fazendo a sua transferência, o seu Pix ou mesmo o seu depósito, abençoando assim a obra do Senhor que é realizada aqui nesta igreja. Quero te convidar a orar, para fechar os olhos neste momento, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Falemos com Deus. Senhor, maravilhoso saber que Tu és o arrimo da nossa sorte. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio e o nosso escudo. Sabemos que em todo tempo somos guardados, protegidos e amparados pelo Senhor. E isso nos motiva a Te amar cada vez mais. É uma alegria saber, Senhor Deus, que mesmo com as nossas falhas e as nossas limitações, nós somos amados por Ti. Por isso, o nosso coração deseja envolver-se cada vez mais com aquilo que é Teu. Trazemos, Senhor Deus, dízimos e ofertas a Ti, pois queremos ver o Teu reino sendo expandido. Queremos ver o Evangelho de Cristo sendo pregado em todos os lugares. E esta igreja, Senhor Deus, tem buscado cumprir esta missão. Por isso nós Te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, fazendo essa oração em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Eu convido você a mais uma vez abrir comigo a sua Bíblia, agora visitando as páginas do Novo Testamento. Nós vamos ao Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é fácil de encontrar e você localiza nele o capítulo de número 16. Nós estamos juntos abrindo as nossas Bíblias no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E nele nós vamos ler o trecho que vai do versículo 13 ao 17. Estamos juntos no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, lendo o trecho que vai do versículo 13 ao 17, palavra que diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A passagem que acabamos de ler é movida por uma pergunta fundamental, uma indagação que o próprio Senhor Jesus Cristo faz ao grupo dos seus discípulos. Ela começa numa acepção mais abrangente. Quem o povo diz que eu sou. Mas ela evolui para um direcionamento mais particular. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A grande pergunta, portanto, é: quem é Jesus? Sim, este Jesus de Nazaré, que protagoniza os relatos dos evangelhos, que por fim se converterá no centro da vida de fé e espiritualidade de toda a cristandade e de tantos mais.
Quem é Jesus? É a pergunta que moverá esta passagem e que nos levará a uma assertiva muito importante. Uma afirmação que é trazida na voz de Simão Pedro, mas que, segundo o texto lido, não parte especificamente dele, mas advém da ação de Deus na sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, porque trata-se de um conhecimento, de uma percepção que ele não poderia ter obtido por si mesmo, mas que lhe é dada no agir de Deus. Hoje o convite é refletirmos sobre todas estas coisas, mas, sobretudo, nesta dita afirmação. Afinal, nela se condensa a lição que traz-nos esta passagem, e ela exigirá de nós, portanto, a máxima atenção. A passagem começa com esta indagação: que diz o povo acerca do Filho do Homem? Quem as pessoas dizem que Jesus é? E eles respondem, os discípulos: olha, alguns estão dizendo que você é João Batista. João Batista, que tinha saído de cena alguns capítulos antes e de alguma maneira parece ter retornado e voltado a atuar. Outros andam dizendo que você é, na verdade, o profeta Elias. A tradição judaica aguardava um retorno do profeta Elias que precederia a vinda do próprio Messias. E alguns conjecturavam, então, que Jesus fosse este. Outros dizem, ora, esse deve ser Jeremias ou algum dos profetas, porque fala como profeta, age à semelhança dos profetas. E havia também uma tradição que apontava para a perspectiva de que Jeremias, o profeta veterotestamentário, cujo desfecho não é conhecido, bom, alguns acreditavam que ele retornaria também nos tempos do fim, anunciando a vinda do Messias, e talvez Jesus fosse este. Bom, o texto não se propõe a uma lista exaustiva, mas ele nos entrega uma lista abrangente, que dá para nós um panorama de como as conjecturas acerca da pessoa de Jesus eram então as mais variadas e não havia, digamos assim, um ponto de vista majoritário que se impusesse sobre os demais e fosse homogeneamente aceito. Jesus então especifica vocês. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro faz-se porta-voz do grupo, o que não surpreende, dado sua notória intrepidez, respondendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia essa resposta e diz: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. É como se Jesus dissesse: olha, o que você acaba de dizer está muito correto, é muito acertado. Esta é a resposta que eu esperava receber. E eu sei que esta resposta você não encontrou em si mesmo. Não é fruto do esforço humano, ela não advém do homem. Mas é algo que só pode ser conhecido mediante o favor divino, porque é Deus mesmo quem revela tais verdades aos corações do homem.
Ora, esta resposta é, portanto, muito importante. Jesus, nas linhas seguintes, dirá inclusive, veja o versículo 18, que sobre esta verdade de fé, sobre esta afirmação, edificará a própria igreja. Ela é o seu alicerce fundamental, é a pedra sobre a qual a cristandade estará firmada. A confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o nosso exercício agora é refletirmos um pouco sobre esta confissão e as implicações que dela depreendem. Tu és o Cristo, disse Simão Pedro. Há muito aqui. Quem é o Cristo? Para que compreendamos o que significa esta fala. A palavra Cristo, na língua portuguesa, deriva do grego Christos, que significa literalmente ungido. Ela é, na verdade, uma tradução do aramaico Hamashiach, ou Messias, como a portuguesamos, e que também, por sua vez, significa literalmente o ungido. Ora, o Cristo é o Messias, e o Cristo Messias é um ungido. Mas que ungido é este? Para compreendê-lo, é necessário entender o sentido da unção. Pode-se dizer que, grosso modo, há dois tipos de unção nas tradições do antigo Israel. Uma é a unção que se pratica por ocasião da hospitalidade, quando um hóspede chega à sua casa. Cabe ao anfitrião este gesto de acolhimento, de deferência, em que derrama algumas gotas de um óleo aromático, de propriedades cosméticas, sobre a cabeça daquele que está sendo acolhido, a fim de comunicar-lhe algo de bem-estar, é um gesto de amor. Mas há um outro tipo de unção que era também conhecida e praticada e que tem dimensões outras, eu diria, sacramentais. Esta unção representa de forma visual, simbólica, algo que é invisível, o derramamento de um carisma, de uma capacitação que Deus dá para o cumprimento de uma missão. O povo de Israel esperava há muito tempo a vinda de um ungido, um Messias, um Cristo, alguém que Deus revestia com o seu poder e enviava para cumprir uma nobilíssima missão: trazer salvação ao seu povo. Olhar para Jesus de Nazaré e reconhecer nele a pessoa do Messias Cristo, do ungido de Deus, é reconhecer nele a figura do Salvador. Mas veja, o que Pedro diz não é apenas que Jesus, aos seus olhos e segundo o parecer do colegiado dos discípulos, é o Cristo. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque, de fato, esta informação modifica bastante o que está sendo dito, agregando-lhe ainda mais valor, fazendo com que se depreendam desta fala ainda muitas implicações mais. Porque o povo de Israel esperava um Messias Cristo e muitas personagens foram identificadas com ele, ainda que equivocadamente. Ah, sim, Jesus não foi o primeiro Messias na esfera do judaísmo, nem tampouco o último.
Tivemos Messias que o precederam e outros que o sucederam. Mas nunca, jamais, na esfera do judaísmo, o Messias era confundido com a figura do Filho de Deus. Filho de Deus na acepção que o cristianismo dá a esta expressão. Não um filho dentre outros, como o povo todo se reconhece na medida em que olha para o Todo-Poderoso e o chama de Pai Celestial, mas Filho unigênito, Filho único, o Filho, não um filho. Quando Pedro declara que Jesus é o Filho de Deus, ele está atestando a sua procedência divina. E esse é um passo teológico muito significativo e deveras distintivo da confissão cristã. Porque nós, cristãos, reconhecemos em Jesus, sim, o Messias Cristo, alguém que Deus revestiu com o seu carisma, capacitou e enviou para cumprir uma missão. Nós olhamos para Jesus e vemos tudo nisto nele, mas vemos algo além. Vemos que ele mesmo é divino, que ele é o Filho unigênito de Deus e o confessamos, portanto, como Deus também. Mas veja, a fala de Pedro ainda não se encerra nestes termos, porque ele diz: tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o enviado, o Filho de Deus, o unigênito do Pai Celeste, Deus mesmo. Mas ele diz ainda, o Filho do Deus vivo. Vivo. Não se trata de uma ideia, não se trata de uma noção teológica, não se trata de um princípio, não se trata de uma energia, não se trata de qualquer outra coisa senão de um Deus vivo, um Deus pessoal e vivo. Não alguém que viveu ou viverá, mas vivo, uma realidade presente e atuante em relação conosco, participando da dinâmica dos acontecimentos, interferindo no curso da história, conduzindo-a mesmo. Um Deus vivo. O Deus que se manifesta a nós na pessoa de Jesus Cristo é um Deus vivo e que participa das nossas vidas. Na vida de Jesus Cristo repousa a segurança da nossa própria existência. A sua vida é penhor da nossa. E se vivo não fora, de que nos valeria? Bem pouco, por certo, eu te digo. Confessar a Jesus, como Jesus espera que o confessemos, é fazê-lo nos termos desta afirmação. É reconhecermos a Ele como o enviado de Deus, a quem Deus capacitou e comissionou, endereçando-o ao nosso encontro. É reconhecer nele o Filho de Deus, o unigênito do Pai Celeste, um com o Pai, Deus mesmo. É reconhecê-lo como ente vivo, atuante, presente, relacional, realidade que altera, afeta, faz a diferença em nossa existência, em nossas vidas. E toda esta confissão só é possível na medida em que se torna uma realidade, por meio da relação que travamos com Deus mesmo,
com Ele, que é o que faz eclodir dentro de nós, em nossas mentes e corações, a revelação de todas estas coisas cuja origem está nele mesmo. Hoje, portanto, aprendemos algo acerca desta confissão basilar, que é alicerce de todo o edifício em que consiste a própria Igreja. E podemos guardar em nossos corações esta verdadeira promessa de graça que está aí registrada no versículo de número 18 acerca desta mesma verdade. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda que vivamos tempos tão desafiadores para o exercício da fé e da espiritualidade cristã, ainda que em nosso tempo presente tantas e tão aguerridas forças tenham se levantado e continuem se levantando para fazer frente à Igreja, para impor-lhe oposição, para criar-lhe dificuldades à vivência da sua fé, esta verdade continuará vigorando e ela continuará sendo o alicerce de nossas vidas. Confessamos a Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, e por esta fé seguiremos avante. Que Ele nos abençoe no poder do Espírito Santo. Amém. Passando a um tempo de comunicações, quero destacar uma obviedade que você já notou. O pastor está de volta, assim, após o período de férias parciais de 15 dias, cumpridas com a anuência do Conselho, em conformidade com o que preceituam as leis da Igreja. Estou de volta às atividades no seio da família da fé e é com muita alegria que o faço. E registro aqui uma palavra de gratidão a todos aqueles que se lembraram do pastor e da sua família durante esse tempo em oração. As orações da Igreja nos têm fortalecido e têm sido canais para que as bênçãos divinas alcancem as nossas vidas. E neste domingo entra de férias também o nosso pastor auxiliar, o reverendo Euler Cleiton. Eu estou chegando, ele está partindo, também férias parciais de 15 dias, um necessário tempo de descanso, de refazimento de forças junto à família, e ao longo de todo esse período nós nos lembraremos do ministro, dos seus queridos, para que seja esse de fato um tempo de bênçãos e ao final deste ele possa retornar plenamente revigorado para dar continuidade ao serviço que presta à casa de Deus, à família da fé, ao Senhor de toda a Igreja. Momento de orarmos juntos a prece do Pai Nosso. Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém.